Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que governa à destra do Pai, que intercede em nosso favor, que está neste exato momento preparando a sua igreja, a sua noiva, para naquele dia escolhido desde antes da fundação do mundo, nos apresentes como santa e imaculada, noiva adornada para as núpcias com o Cordeiro. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós começamos hoje pela manhã, no culto da manhã, primeiro ato de culto, nesse primeiro domingo de dezembro, fazendo um convite. Assim, os que adentraram hoje aqui, também o nosso primeiro ato de culto foi o mesmo convite. Ó vinde, fiéis, triunfantes e alegres. Sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Além da bela ornamentação que já nos remete a esse momento marcante no nosso calendário, a letra desse hino, que além do convite também nos faz refletir sobre a ocasião, tempo de celebração. Eu posso estar errado, mas eu penso que essa celebração, ou uma celebração como essa, ela perdeu um pouco o sabor com o passar dos anos. A impressão que eu tenho é que essa data, ela já houve uma expectativa maior para celebrá-la. Já houve uma alegria mais contagiante, já houve uma atmosfera mais envolvente, e com o passar do tempo, tem se tornado talvez uma dentre outras datas meramente comerciais. Eu sei que na tentativa de impedir que isso aconteça, as igrejas tentam trazer a reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. É bem possível que muitas igrejas cristãs no nosso país estejam com séries de sermões, talvez não pela pandemia, mas estariam com cantatas com o título O Verdadeiro Sentido do Natal. É um título até bem costumeiro, meio batido, e que talvez por si só também esse tema não cumpra mais o propósito de alertar o verdadeiro sentido do Natal, porque o Natal ficou tão corriqueiro que virou uma data só comercial. As celebrações que visam despertar o verdadeiro sentido do Natal também estão tão rotineiras, tão mecânicas, que talvez elas precisem também de algo que as desperte, um despertamento para despertar o que deveria despertar. E eu acho que eu enrolei mais do que eu esclareci, mas o fato é que tem se perdido um pouco o sabor do que de fato significa o Natal. Eu não tenho a pretensão de fazer aquilo que anos de cantatas e temas de sermões não têm conseguido realizar. Mas eu quero refletir nos próximos domingos, para que nós possamos compreender um pouco melhor por que nosso Redentor veio a esse mundo. Por que a segunda pessoa da Trindade, o Deus excelso,
supremo, soberano Senhor, que nós não temos a menor noção do tamanho da comitiva desse rei. Nós não temos a menor ideia de qual seja a pompa e a circunstância com que ele estava envolvido nas maiores alturas. As miríades de milhões e milhares de anjos louvando e engrandecendo. E ele resolveu se tornar um ser humano, virar um embriãozinho, um feto, um recém-nascido, para vir a esse mundo. Então nós vamos começar do começo. E o nosso tema para o sermão de hoje é como tudo começou. E aonde tudo começou? E aonde as coisas começam? Para nós, começam em Gênesis, que apesar desse nome grego dado na Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, o Antigo Testamento traduzido para o grego, o seu nome original era naturalmente hebraico, que fala no princípio, ou o livro das origens. Capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos, se você puder. Em pensamento, você podia apresentar essa prece ao Senhor. Senhor Deus, fala comigo nesta hora. Faça essa oração em pensamento, de maneira silenciosa ao Senhor. Tua palavra, ó Deus, afirma que nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Descedenta o Teu povo nesta hora, Senhor. Que seja um momento ímpar em nossas vidas. Que corações sejam profundamente afetados. Que mentes sejam transformadas. Mais do que isso, Senhor, que relacionamentos sejam refeitos, que ânimos sejam restaurados, que perdões sejam concedidos, que haja edificação no meio do Teu povo, que haja avanço na fé, crescimento na santificação, aprofundamento no relacionamento contigo, e que isso tudo venha redundar para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como tudo começou, e o começo do começo, pelo registro bíblico que nós temos, foi a criação. É o nosso primeiro ponto, para quem gosta de anotar. Eu tinha feito o slide todo separadinho, mas tudo bem. Tudo bem, esse pessoal da técnica é nota 1000. A criação, primeiro ponto para quem gosta de anotar, para quem está em casa vai ter também lá essa informação. Quando depois, no sexto dia, o Senhor faz uma afirmação acerca da sua obra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O que isso significa? O começo do começo. Nós temos Deus afirmando que tudo o que Ele fizera era muito bom. Há uma intensidade aí nesse adjetivo. Ao longo dos dias, Ele diz que era bom. Ao cabo daquele dia, ao fim de ter naquele dia criado algumas coisas, viu Deus que era bom. Mas quando Ele termina toda a criação, incluindo o homem e a mulher,
ele diz que era tudo muito bom. Eu destaquei pelo menos 3 aspectos do que significa esse muito bom. O primeiro aspecto é o próprio jardim. Se você tem aí o capítulo 2, tem a Bíblia aberta, no capítulo 2, a partir do versículo 8 diz assim para nós, o texto de Moisés. Capítulo 2, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10: e saía um rio. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Dion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Na criação, nós encontramos o ambiente aonde o ser humano foi colocado. Ambiente perfeito. Cenário ideal. Lugar de maravilhas, de delícias. Árvores frondosas, com sombras aconchegantes. Frutos dos mais variados, de formas, cores, aromas e sabores. Doces, azedos e sabores tremendos, deliciosos. Águas puras, límpidas e frescas, refrescantes, apaziguadoras de sede. Haviam coisas valiosas, o ouro era um ouro bom, haviam pedras preciosas. Esse jardim era um local perfeito, porque fora criado pelo Senhor. E aquele muito bom que nós falamos do início se refere a essas delícias contínuas. Eu gostaria de ter uma imaginação mais fértil, mais aprumada com a narrativa bíblica, para que essa mente corrupta e limitada pudesse imaginar como deve ter sido esse lugar. Não me é possível nem chegar perto na minha imaginação, quanto mais na minha descrição, para que os irmãos também pudessem minimamente conseguir visualizar que lugar é esse. Ainda na criação nós vamos encontrar um segundo destaque que eu faço, que é para a família. Na criação de Deus estava também a família. Foi Deus que também criou a família. E o texto bíblico diz assim: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma varoa que lhe seja idônea. Fez cair pesado sono sobre Adão, retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E então, depois de despertado do sono, diz-nos o texto, e disse o homem, Adão, que significa humanidade: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Conjunção perfeita, ligação total.
Somos igual, é retirada de mim, é minha carne, é meu osso. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. No versículo seguinte vai dizer: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam um do outro. Estavam ali diante do outro sem reservas, sem segredos, sem falhas na comunicação, sem rupturas no relacionamento. Perfeição total. Delícias, delícias, delícias. Paz, comunhão, comunicação, satisfação das emoções, satisfação das necessidades físicas. Alguém para conversar, que me compreenda, um igual a mim. Interação total. Alguém que eu possa utilizar dos recursos que eu recebi, porque fui criado à imagem e semelhança do Senhor, com capacidade de amar, de servir, de me relacionar. E essas habilidades e capacidades estavam subutilizadas no trato com os animais. Tudo bem, eu dava o nome: essa é zebra, esse é um coiote, esse é o lobo, esse é o leão. Mas as minhas habilidades e a minha capacidade estava subutilizada, mas agora não. Agora não. Agora eu posso usar plenamente a minha razão. Posso usar plenamente as minhas emoções. Isso tudo porque havia um pilar que norteava tudo mais na criação, que norteava o relacionamento dos seres humanos, né, entre si, do relacionamento familiar e do relacionamento com a criação, que é o terceiro destaque que eu faço: a aliança com Deus. Nesse trecho vai dizer: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Calvino, comentando esse texto, ele diz para nós que essa viração do dia, as primeiras vezes que eu lia, eu achava que a viração do dia fosse um dia passando para outro dia. A viração do dia é aquela brisa suave do fim da tarde, daquela tarde quente, cujo trabalho foi realizado, e no fim do dia aquela brisa era Deus que vinha andar com Adão e Eva. Era costumeiro, era rotineiro. Tudo se encontrava sentido nisso. É por causa desse relacionamento que os outros estavam bem ordenados e bem coordenados, porque se relacionava prioritariamente com Deus. Então, quando o homem ia se relacionar com a criação só o aproximava de Deus. Quando pegava aquela uva doce, ele agradecia ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso para mim, o Senhor fez isso para minha satisfação. O Senhor criou esse cenário, tudo isso que o Senhor criou é para nossa alegria, para nossa satisfação, para expressar o teu amor. Quando o homem tomava aquela água fresca, ele rendia gratidão ao Senhor, porque aquela água fresca o aproximava do Senhor. Quando minerava aquele ouro para poder fazer uma correntinha para Eva, para fazer, pegando essas pedras de bidélio, de ônix, para ornar utensílios, para ornar a si. Eu estou aqui filosofando. Não estou dizendo que Adão fazia pulseira, mas eu sei que Adão, quando se relacionava com essas coisas preciosas, essas coisas não o afastavam de Deus, porque essas coisas eram subalternas ao relacionamento que ele tinha com Deus. Como eu queria poder aqui fazer com que a nossa imaginação vagasse por esse lugar de delícias, de maravilhas, de experimentar algo que nenhum ser humano depois de Adão pôde experimentar: as delícias da companhia, da aliança com Deus. Essa frase que diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia,
demonstra para nós, sabe o que? Relacionamento com Deus, como nós nunca experimentamos nenhuma vez na nossa vida, uma satisfação interna, aquela satisfação que não depende de ter recebido uma boa notícia, uma satisfação que não significa que eu lembrei de alguma coisa boa, então isso trouxe uma satisfação para mim, uma alegria pela presença do Senhor. Um outro texto que eu não coloquei aí, no capítulo 2, diz assim, para quem está anotando, 2, 16 e 17, mas enfim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o texto anterior que eu li, o 3:8a, a primeira parte do versículo 8, que o Senhor andava na viração do dia, andava no jardim pela viração do dia, que indica relacionamento. Esse outro trecho indica para nós obediência. Então, essa aliança com o Senhor implicava em relacionamento, em conviver com Deus, e implicava também em obediência. Como tudo começou? Isso foi a criação. Nós temos também, lá no começo, o relato da queda. Foi lá no começo também. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão de assistir aquele jogo lá do passado que está repetindo, está na reprise, ou aquele filme, e acontece uma cena que você não gostou. Aí fica aquela sensação: será que agora vai ser diferente? Eu já gostei mais de futebol, assim, hoje quase não tenho tempo de assistir, mas eu fiquei encantado com aquela seleção brasileira de 82. E há um tempo atrás eu estava assistindo de novo alguns lances daqueles jogos, e a gente fica assistindo aquele jogo do Brasil contra a Itália, e você pensa, essa bola do Paulo Rossi podia não entrar. Eu não sei se eu consigo explicar um sentimento para vocês, mas eu vou lendo aqui esse texto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, diz o capítulo 3, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não, Eva, o Senhor não falou que não tem problema tocar, Ele falou que não é para comer. Você está entendendo errado. Se a gente pudesse voltar essa fita, voltar esse filme, se nós pudéssemos chegar e falar assim: Eva, por favor, não coma. Eva, você nunca ouviu falar sobre pedofilia? Eva, você nunca ouviu falar em bebezinhos de 3 meses sendo abusados? É por causa do fruto, é por causa da desobediência. Não coma, por favor, não coma. Sua alma vai ser rasgada, seu coração vai ser dilacerado, você vai sofrer manchas irreparáveis, que ninguém por si só poderá se autopurificar. Você sabe o que é esquartejamento, Eva? Você não sabe o que é esquartejamento. Você não sabe o que é matar alguém e esquartejando esse alguém ainda estando vivo, esse alguém gemendo. Você não sabe o que é uma menininha de 5 anos sendo abusada e ela querendo socorro e ninguém ajuda. Você não sabe o que é isso. Não coma, Eva. Esses dias eu vi uma cena de um sujeito que estava chegando assim num terreno baldio, tinha umas casas para lá, um terreno baldio, e tinha uma menina assim meio gemendo, meio por favor, não sei o que. Aí chegar perto tinha um sujeito
fazendo mal para ela, com uma faca. Quando ela viu que tinha alguém chegando, ela começou a gritar mais alto um pouco: tira ele daqui, moço, tira ele daqui. Uma menina de 8 anos. Menina de 8 anos. Presenciar uma cena como essa faz a gente perder a cabeça. O que faz com um miserável desse? Agora, esse miserável é fruto do fruto. É fruto de um dia. Um casal, de maneira inadvertida, desobedece o Criador. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desgraça, maldição, maldade, perversão, injustiça, violência, morte, inferno começaram aqui, nesse começo. Eu fiz 3 destaques também para essa queda. Dos 3 anteriores eu os repeti aqui. Aquele jardim que nós lemos aqui, que tinha ouro puro, ouro bom, ônix, bidélio, rio, Tigre, Eufrates, água fresca, frutos, flores, cores, aromas, perfeição. Essa natureza agora foi contaminada. Maldita é a terra por tua causa. Deus disse isso quando fala com Adão. Quando vai tratar com Adão, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Por causa da desobediência, porque vocês se afastaram, a terra é maldita. Sabe aquelas flores? Sabe aqueles frutos? E eu disse isso hoje pela manhã. Eu me lembro, sempre quando leio esse trecho, sempre quando vejo alguma coisa na Bíblia sobre a natureza, que também sofreu com a queda do homem, porque a natureza caiu por causa da moralidade do homem que fora afetada. Eu me lembro de uma cena que vi com o meu sogro, há alguns anos atrás. Nós saímos para caminhar, e a gente faz isso com uma certa frequência, lá em Minas Gerais. Já diz, né, aquele versículo, não tem um versículo que diz assim: ó Minas Gerais, quem te conhece, não esquece. Não está na Bíblia, não? Não está, né? Não está na Bíblia, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Minas Gerais, terra que mana leite e mel, mais leite do que mel, né? O primeiro produtor de leite do nosso país. Estava caminhando com meu sogro e tinha um terreno, e tinha 2 mangueiras, não é para regar a terra, eram 2 pés de manga, enormes, no mesmo quintal. A distância de uma para outra devia ser uns 5 metros, e uma frondosa, com as folhas vistosas, e a outra que estava ao seu lado, mirrada. É porque cresceu nesse pé um parasita, que foi crescendo, cheio de cipós e folhagens, não tem raiz. Ele se alimenta, suga a seiva dessa árvore. Aquele jardim produzirá cardos e abrolhos. Sabe aquelas ervas daninhas que se arranca com raiz, que joga veneno? Não precisa plantar, porque ela vai nascer de novo. Quem já teve experiência como eu de cuidar de horta, eu ajudava minha avó com a colherzinha de pedreiro, afundava assim e tirava aquela erva daninha com a raiz e tudo. Daí a pouco nascia de novo. A couve tinha que replantar, a cebolinha tinha que replantar, o alface tinha que replantar. O quiabo não nascia sozinho, o que nós tínhamos no nosso quintal de casa, mas a erva daninha às vezes nascia no meio do cimento. Uma rachadurinha no cimento, ela nasce. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por causa dessa desobediência lá atrás. Segundo destaque, aquela família harmoniosa, aquele relacionamento prazeroso de marido e esposa, harmônico,
de maneira plena e total. Amor, perdão, comunhão, satisfação, alegria, gozo. Aquela vontade de sair do jardim e voltar para casa, encontrar com a esposa. Não tinha apelido de dona encrenca, não existia isso. Era delícias da minha vida, que Eva era chamada, e não de dona encrenca. O homem podia sair para pescar à vontade e ela não ficava brava com ele. Nem sempre é possível depois da queda. Relacionamento familiar corrompido. O texto diz para nós: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos de ambos, então percebendo que estavam nus. Vergonha. Vergonha de quem? Um do outro. Distanciamento, ruptura, barreira, segredo, mistério. Distanciamento. Quando nós seguimos a sequência, nós percebemos como foi trágica a queda para a família. O filho mais velho desse casal matou o filho mais novo. Desgraça plena e total. Nós ouvimos notícias de vez em quando. Eu me lembro, quando garoto, adolescente ainda, eu fui morar com um tio meu, uma tia. Ele era escrivão de polícia. E eu estava lá na delegacia, esperando ele sair para ir almoçar. E o delegado chamou, ele foi e tinha uma pasta de inquérito aberta assim na mesa, e eu fui olhar as fotos. Eu fiquei chocado. Isso foi lá, idos de 1983, mais ou menos. E tinha um cadáver todo ensanguentado, uma cabeça, enfim, eu assustei com aquilo na hora, e quando ele chegou eu perguntei. Ele disse para mim, eu perguntei o que aconteceu, ele falou: não, é porque um irmão matou o outro a enxadadas. Eu falei: mas como você matou o seu próprio irmão? Com enxada? Por quê? É porque eles chegaram para almoçar e um tomou a frente do outro para almoçar. E por causa do prato de comida, o outro irmão ficou nervoso com ele e meteu uma enxada na cabeça dele. Fruto da queda. Irmãos que ficam sem conversar com outros irmãos. Casamentos que são verdadeiros infernos. Terceiro destaque. Se na criação toda a harmonia do relacionamento de Adão com Eva, o relacionamento familiar e o relacionamento com a criação, estava fundado, estava alicerçado na aliança que eles tinham com o Senhor. E quando essa aliança foi desfeita, tudo mais foi desfeito e corrompido. Aqui também quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando ouviram a voz do Senhor, eles fugiram da presença de Deus. A voz do Senhor agora é desagradável, a presença do Senhor agora é insuportável. Era prazerosa, é onde se encontrava sentido e realização para a vida. Agora a presença do Senhor é insuportável. Eu já preguei um sermão no livro de Jonas, e o título que eu dei para o livro era Quando a presença de Deus nos incomoda. A presença de Deus passou a incomodar o ser humano, e o ser humano agora naturalmente é inimigo de Deus. O ser humano é amigo dos prazeres, é amigo do que é ruim, é amigo do que é perverso, gosta do que é desagradável, tem prazer no que corrompe, tem prazer no que fede.
e não mais naquele aroma agradável da presença e a companhia do Senhor. Isso significou cativeiro, significou escravidão. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo fala de alguém agora que ouviu a palavra e tem prazer em estar com o Senhor, mas vê uma outra lei nos seus próprios membros que lhe faz prisioneiro, cativo da escravidão. Terceiro, a promessa. A promessa. Pastor, não entendi o que isso tem a ver com o Natal. Tem tudo a ver com o Natal. Talvez não tenha a ver com a ceia de Natal. Talvez não tenha a ver com os presentes de Natal. Com o irmão secreto, com o amigo oculto, com o happy hour na empresa. Talvez não tenha a ver com isso. Talvez tenha a ver... Vou refazer a frase. Tem tudo a ver com a desgraça da qual nós estamos sujeitos. Capítulo 3, verso 15, que nós lemos no início, que aponta para trás e aponta para frente. Ele aponta para trás o que causou o que está escrito aqui. E ele aponta para frente, com a promessa. Porém, inimizade. Deus está falando com a serpente, Deus está falando com Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher, e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os teólogos chamam esse texto aqui, essa promessa, de proto-evangelho, que é o primeiro anúncio do Evangelho, é o primeiro anúncio do Natal, é o primeiro anúncio daquele que é o Criador de todas as coisas, Rei eterno, inacessível, que virá a este mundo, descendendo de uma mulher, nascendo de uma mulher, para poder restabelecer o reino. Alguns destaques. O primeiro deles, o primeiro aspecto da promessa: esse que virá da mulher será o segundo Adão. O apóstolo Paulo diz assim: se pela ofensa de daquele primeiro Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esse primeiro Adão, e eu disse no início, Adão significa humanidade. Esse humano que era o representante da humanidade, quando ele caiu, toda a humanidade ruiu junto com ele, caiu junto com ele. Então o Senhor fez o que? Eu vou enviar um segundo Adão, mas não pode ser nascido descendente desse Adão, não pode nascer contaminado, não pode nascer também devedor. Era o seu filho que viria, para que pudesse realizar o que o primeiro Adão não realizou. Ele, outro destaque, a promessa inclui que ele seria o segundo Adão, e a promessa inclui que ele cumpriria, ou que ele cumprirá todas as exigências da aliança. Ele será plenamente obediente. Adão desobedeceu, mas o primeiro Adão desobedeceu, este segundo Adão obedecerá. O apóstolo Paulo diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele vai cumprir todos os requisitos, todas as exigências da lei.
E eu vou emendar no terceiro e vou alinhavar aqui. Essa promessa inclui que Ele pagará o preço da dívida. O apóstolo Paulo diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A natureza será redimida, os relacionamentos familiares serão restaurados, porque a aliança com Deus será restabelecida. Eu vou repetir o que eu disse de manhã. Nos estudos de quarta-feira, eu acredito que foi até no ano passado, falando sobre justificação, um aspecto da nossa doutrina. Eu usei uma expressão para chocar os que estavam ouvindo aqui, e nem era muita gente. Eu disse assim: Deus não perdoa. Algumas pessoas pediram explicação. Como assim Deus não perdoa? Porque o perdão é abrir mão da justiça. Perdoar é injusto. Alguém pode pensar assim: pronto, o pastor ficou louco. Quando a gente assiste esses jornais, esses documentários lá, que mostra que aquele menino de 9 anos sumiu, e de repente encontra o corpinho dele no matagal ali no bairro, e mostra que há marcas de tortura, lacerações, ferimentos, de sofrimento. Essa mãe que às vezes está dependendo até de algum calmante para poder dar entrevista quando alguém vai lá falar com ela. E se alguém perguntar para ela, você vai completar, você vai falar o que ela diria. Quando o repórter pergunta assim: e o que a senhora espera agora? Qual seria a resposta dela? O quê? Mas imagina que então o juiz diga assim: minha senhora, nós descobrimos quem é o criminoso, mas foi uma pessoa que não teve muita oportunidade de estudar. Foi uma pessoa assim que é até conhecida minha, e eu gosto muito dessa pessoa. Vamos relevar essa situação, vamos deixar esse sujeito distribuir algumas cestas básicas, cortar alguns jardins aí da cidade, pintar uns muros pichados, vamos dar um serviço aí para eles, para ele, tá certo? E vamos relevar, vamos perdoar. É justo isso? É justo? Eu sei que esse não foi meio fraquinho assim, né? Mas não é justo. Nós queremos justiça, nós queremos que a dívida seja paga, e Deus não abre mão da justiça. Ele não deixou de ser justo em nenhum momento. É por isso, é por isso que Ele fez a justiça em Jesus Cristo. É por isso que o pecado, a consequência do pecado que pesava os nossos ombros, Ele depositou nos ombros de Cristo, porque em Cristo Ele exerce a justiça. Sabe aquele pedófilo? Você está pagando por ele. Porque eu amei esse pedófilo. Porque pode haver salvação para o pedófilo. Talvez seja difícil de nós aceitarmos isso. Mas sabe aquele mentiroso? Estou depositando sobre você também a culpa daquele mentiroso, daquele dissimulado, daquele falso, daquele desobediente. Em Cristo então Ele faz justiça e a justificação, porque Cristo pagou. Então agora eu posso ter paz. Deus pode me perdoar, porque Cristo pagou no meu lugar. Talvez não tenha a ver com ceia. Eu não estou dizendo que não deve ter ceia. Eu não estou dizendo isso. Você pode fazer sua ceia. Renda graças ao Senhor.
Reconheça que tudo vem dele, tudo vem das mãos dele. E o que se está celebrando não é simplesmente uma data comemorativa anual que você está acostumado. Você está celebrando a única chance de você ter comunhão com Deus e ser salvo. E você convida o pastor também para ir lá comer um pedaço de peru. Nós cantamos esse hino e na hora eu não tinha nem pensado nisso. Depois que Cristo me salvou, é somente depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Eu fiz o pessoal de manhã cantar de novo essa estrofe, e nós estamos com a regente ali que pode tirar para nós e a gente acompanha ela. Sem Jesus Cristo, não há a menor possibilidade de sermos aceitos na presença do Pai. Sem Jesus Cristo, o véu que nos separava continuaria nos separando. Sem Jesus Cristo, nós não poderíamos sequer olhar para o céu, sequer esboçar qualquer palavra, sentimento ou emoção em relação a Deus. Nós nem ouviríamos a palavra do Senhor, não haveria em nós sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor, para sermos atraídos à sua presença. O diabo não suporta isso, o diabo não quer isto. É por isso que ele começou a partir da primeira geração de Adão e Eva. Os primeiros descendentes, ele vem perseguindo para que a mulher não gerasse aquele que esmagaria a sua cabeça. O primeiro filho dela foi cooptado por Satanás, Caim. Esse é meu, esse não vai esmagar minha cabeça, porque ele está comigo. Aí nasce o segundo, Abel. Esse não está comigo, esse segue o Senhor, esse anda com o Senhor. Quem sabe não vai ser esse que vai esmagar minha cabeça? Então faz com que Caim mate Abel, e assim vai perseguindo geração após geração, para que isso não aconteça. Vai chegar nos dias de Moisés, lá no deserto, quando Moisés nasce, a ordem de Faraó para que todos os meninos, nasceu um menino, afogue. Vai acontecer nos dias de Herodes, todos os meninos até 2 anos têm que ser mortos. Vai acontecendo essa perseguição, quando Jesus diz para os seus discípulos: olha, eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer com o Filho do Homem, porque a promessa é que eu venha pagar a dívida, eu venha pagar o preço. E Simão Pedro, o seu principal discípulo, chama-o à parte e começa a repreendê-lo: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Que sofrimento o quê? Que cruz o quê? Que morte o quê? Que dívida o quê? Ele diz: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É por isso que Jesus veio, é por isso que ele nasceu, para nos reconciliar com o Pai. É por isso que, para aqueles que já experimentaram esse nascimento de Cristo em suas vidas, podem dizer: esse mundo aqui não é o inferno, o Senhor já está transformando o meu mundo em céu. Eu já começo a experimentar algumas pequenas demonstrações e delícias do que vai ser lá na eternidade. Eu espero, nos próximos domingos, fazer-nos refletir um pouco mais sobre o verdadeiro significado da vida de Jesus Cristo. Eu espero que nós possamos, ainda que de maneira muito limitada, refletir do que significou o pecado. Todas as notícias que você assistir nesses dias, você se lembre:
é porque comeram do fruto, é porque desobedeceram do Senhor. Observe todas as notícias que acontecem, e elas ainda são resumidas, são muito menos do que a gente imagina. As doenças, as enfermidades todas que nós encontramos. Tenho uma pessoa na minha família, uma tia, da parte do meu pai, uma pessoa amabilíssima, amorosa, tia Luísa. Na realidade, o meu tio é o marido dela, mas parecia que ela que parecia que é a tia. E ela começou uns anos atrás a desenvolver algumas debilidades de reconhecer Alzheimer. E a gente olha para a foto dela assim, aquele olhar vago, não reconhece mais ninguém. Vou lembrar, é porque um dia lá no passado se afastaram de Deus. Quando nós passarmos ali perto do céu, como eu passei hoje, estava ali cheio de motoqueiro, devia ter morrido algum deles ali. Quando nós virmos um caixão, um cadáver, quando nós virmos os vírus, as epidemias, as desgraças, as fúrias da natureza, quando nós virmos esses desequilíbrios de violência, de maldade, de perversão, nós pensemos, ainda bem que Jesus Cristo veio, e Ele veio por causa disso, Ele veio para solucionar essas coisas. Que a nossa vida seja uma vida que priorize o Senhor.